Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada de transformação na neuropsicopedagogia. Vamos ver como é possível, sim, largar de vez a incerteza, o improviso e se tornar uma autoridade de verdade nessa área. Essa pergunta, né? Acabei após e agora? Ela fica ecoando na cabeça de tantos profissionais que acabaram de se formar. É aquela mistura de alegria com um baita frio na barriga. O diploma está na mão, mas o que fazer a partir dali parece uma grande interrogação. É um sentimento super comum e é por aí que a nossa conversa começa. O primeiro ponto dessa jornada é encarar um dilema que, nossa, quase todo mundo passa: a insegurança. Mesmo com todo o conhecimento que a pós-graduação dá, a hora de ir para a prática clínica parece um salto no escuro, um desafio gigante. Sabe aquela vozinha na cabeça? Ela é bem familiar para muita gente. A confusão de não saber o que fazer no atendimento, a insegurança a cada nova sessão, é aquela sensação de que talvez o problema seja pessoal, de que está faltando alguma coisa. É um peso e tanto para carregar bem no comecinho da carreira. E essa sensação, olha, pode ter consequências bem reais, bem dolorosas. A história da Adriana mostra isso com uma força incrível. O burnout, o pânico, a vontade de simplesmente desistir. Não é um caso isolado, sabe? Mostra o quanto a falta de um rumo, de um suporte, pode acabar com a saúde e a carreira de um profissional. Então, aqui está o pulo do gato. A dificuldade não está na capacidade ou no talento de cada um. O problema de verdade é a falta de um guia, de um método claro. A falta de um mapa que mostre o caminho. É essa falta de estrutura que leva ao improviso e, claro, à insegurança. E é exatamente aqui que o jogo vira. É quando se deixa o improviso de lado para abraçar o poder que um método estruturado tem. É a transição de se sentir perdido para finalmente sentir que se tem o controle da própria prática clínica. Mas, afinal, o que é um método estruturado? Bom, não é para pensar nisso como um monte de regra chata, não. É uma abordagem completa. Tem protocolos que dão um passo a passo, tem um processo clínico que ilumina o caminho e, muito importante, tem o suporte técnico para garantir que ninguém precise caminhar sozinho. E tudo isso se apoia em 3 pilares que são a base de tudo. Primeiro, protocolos padronizados para que cada passo seja pensado e não no improviso. Segundo, um processo clínico claro, que vai da avaliação até a intervenção sem nenhum mistério. E terceiro, o suporte técnico, aquela validação de especialistas que dá uma segurança a mais. E os benefícios? Nossa, eles mudam o jogo. É o fim daquela sensação de, meu Deus, o que eu faço agora? É ter segurança em cada atendimento, é poder focar no que realmente importa, que é o raciocínio clínico, e ainda ter documentos prontinhos que economizam tempo danado e dão aquela confiança para, finalmente, começar a atender. Certo, mas como esse método funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada nesse caminho clínico estruturado, passo a passo, do começo ao fim de um atendimento. O fluxo todo é bem lógico, bem claro. Tudo começa com a investigação, sabe? Aquela fase de detetive mesmo, com a anamnese e avaliação. Depois vem a parte da análise e da construção do laudo técnico. Em seguida, a devolutiva, que é aquela conversa fundamental com a família. E, por fim, a intervenção, que é o grande objetivo de todo esse processo. E essa frase da Karen Denise, gente, é perfeita. Ela mostra que a devolutiva não é o ponto final, mas sim a ponte que conecta a avaliação com o tratamento. Isso muda a mentalidade, né? O foco não é só achar um problema, mas trabalhar de verdade na solução com a intervenção. E vale a pena reforçar isso. O trabalho do neuropsicopedagogo chega no seu auge aqui. A avaliação é a ferramenta, a investigação é o meio, mas a intervenção, essa é a missão. É onde a transformação de verdade acontece na vida do paciente. Certo, mas e na vida real? Isso funciona mesmo? Vamos ver agora a prova real. O que acontece quando os profissionais adotam essa prática estruturada? Os resultados falam por si e mostram essa virada de chave completa, da dúvida para a autoridade. A diferença é da água para o vinho. De um lado, a insegurança, aquele atendimento no improviso, a dificuldade de conseguir pacientes. Do outro, a autoridade, a confiança, uma agenda cheia e o reconhecimento tanto de colegas quanto das famílias. É subir de nível na carreira mesmo. E essa transformação se reflete no bolso, claro. Dá uma olhada nesse número, mais de R$ 4.500. Esse foi o faturamento mensal que uma profissional conseguiu só 2 meses depois de montar o consultório dela. Isso mostra que existe uma demanda enorme por um serviço de qualidade. A história da Maria Cleonice é sensacional. Imagina só, ela começou a atender apenas aos sábados e rapidinho já estava com 8 pacientes. A frase dela, a neuropsi está se pagando, resume tudo. Quando se investe num método que funciona, o retorno vem rápido.
Mas os resultados vão muito além da agenda e do dinheiro. Eles viram conquistas de vida. A Elane Cristina, por exemplo, realizou o sonho de comprar o primeiro carro zero dela, pagou inteirinho com trabalho em neuropsicopedagogia. E essa frase da Elaine é o resumo da confiança, né? Ninguém me segura. Essa mentalidade de crescimento, de já estar planejando o próximo passo, a expansão, é o resultado final de ter uma base firme. Não é mais sobre sobreviver na profissão, é sobre prosperar e crescer sem limites. No final das contas, o que fica é que ser neuropsicopedagogo é muito mais que uma profissão. É um chamado, sabe? Uma missão de transformar vidas, de dar um novo significado para famílias inteiras e de fazer uma diferença gigante no desenvolvimento das pessoas. Essa jornada de largar o improviso e virar uma autoridade, a gente viu que ela é totalmente possível, é real e transforma vidas. A reflexão que fica é: qual vai ser o próximo passo nessa jornada profissional?